Facebook. Tá bom? Vamos orar então. Querido Deus, Santo e poderoso Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos dê graça. Pedimos que o Senhor nos ajude, não só a nós, mas a todos aqueles que vão ouvir tudo isso que vai ser dito aqui hoje, e que juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco, Pai. Usa da tua compaixão. Livra-nos de todas as formas do mal. E é assim que eu oro, te glorificando e te agradecendo no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Amém. Bom, eu espero que tenha dado tempo, mas isso que vai ser dito aqui hoje vai ficar gravado no nosso Facebook, você pode acessar, Facebook/Pastor Mário Filho, e você pode também acessar ou indicar o nosso canal lá do YouTube, viu? Se você quiser se inscrever no canal também, tá bom? Não paga nada não, viu? Eu vou falar sobre o livro do Apocalipse. Eu vou fazer um grande resumo. Isso é interessante, né? Um grande resumo. Resumo já é diminuir, né? Do livro do Apocalipse. Mas vou trazer coisas claras para você nesta manhã. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, mais ou menos entre 50 e 60 depois de Cristo. Você pode ler lá em Apocalipse 13, 18. E traz ali coisas para a época que foi escrito, para um futuro próximo, para um futuro longínquo, para as pessoas e para a igreja das pessoas. E um princípio simples para a gente entender o livro do Apocalipse. Olha só como vai ficar fácil você entender o Apocalipse a partir de agora, né? É dividir o Apocalipse em 3 partes. Se você fizer isso, você vai entender o livro com muita facilidade. 3 partes principais, né? O capítulo 1 do livro do Apocalipse, o que diz o capítulo 1? O capítulo 1 é Cristo aparecendo para João como o juiz no meio das 7 igrejas. 7 igrejas de 7 localidades diferentes. Então, quando eu for ler o capítulo 1, eu já sei que o capítulo 1 quer dizer o quê? Jesus aparece para João como um juiz no meio das 7 igrejas. O capítulo, ou melhor, os capítulos 2 e 3 tratam da era, do tempo presente da igreja.
Então, o capítulo 1, Jesus aparece para João como juiz no meio das 7 igrejas. O capítulo 2 e 3 fala da era presente, do tempo presente da igreja. E os 19 capítulos que restam, a partir do capítulo 4 até o final, tratam dos acontecimentos futuros que irão ocorrer depois da era da igreja. Você entendeu? Então, a partir do capítulo 4, quando você estiver lendo Apocalipse, a partir do capítulo 4, você vai estar lendo sobre acontecimentos que vão ocorrer depois que a igreja não estiver mais aqui na terra. Olha como facilitou. Capítulo 1. O nosso Senhor Jesus Cristo aparece para João como juiz no meio das 7 igrejas. Capítulo 2 e 3 trata da era da igreja, do tempo da igreja. Trata do nosso tempo, inclusive. Capítulo 4, até o final do Apocalipse, trata daquilo que vai ocorrer depois do arrebatamento da igreja. Já facilitou bastante para você ler. Você já não vai mais, olha, que está lá o que? Você já sabe. Capítulo 4 em diante, até o final do livro, trata do pós-arrebatamento da igreja. Então, olha, capítulo 1 são as coisas que João viu. Cristo como juiz das igrejas. 2 e 3, deixa eu falar do 2, né? As coisas que são. É um período que vai abordar da morte dos apóstolos até o arrebatamento da igreja, que são os capítulos 2 e 3. Está entendendo? Vou repetir. 1. Capítulo 1. As coisas que João viu. Jesus, juiz. Capítulo 2 e 3. As coisas que são, as coisas que estão acontecendo. É um pequeno esboço do período da igreja, da morte dos apóstolos até o arrebatamento. Capítulo 4, até o final do livro, até o capítulo 22, são as coisas que vão acontecer depois do arrebatamento da igreja. Ficou mais fácil, né? Do capítulo 4 ao... Não precisa ficar preocupado. Não, está tudo gravado. Ó. Do capítulo 4 até o 19, fala do quê? Da tribulação. Fala de 7 anos de tribulação. Do capítulo 4 ao 19, fala de um período chamado de tribulação. Um período que corresponde a 7 anos. Quando Deus vai julgar, presta atenção nisso. Deus não vai julgar o mundo. O mundo já está julgado. Neste período de 7 anos, Deus vai julgar Israel.
Deus, depois do arrebatamento da igreja, Deus vai passar a tratar diretamente com Israel novamente. Novamente. Porque Israel hoje está lá. Eu não queria usar essa palavra, mas Israel está quieto lá. Deus não está tratando com Israel. As promessas estão todas válidas. Nenhuma promessa foi retirada. Mas Deus não está tratando com o povo judeu, com Israel. A partir do arrebatamento da igreja, a partir do capítulo 4 até o 19 do livro do Apocalipse, Deus voltará a tratar com a nação de Israel. É claro que vai tratar com os gentios, é óbvio, mas os gentios são tratados a qualquer hora. Por causa disso que a gente especifica Israel. E como é que vai ser esse tratamento? Usando como base, como fundamento, o livro do Apocalipse. Né? Este trato de Deus com o povo judeu, o livro do Apocalipse apresenta como 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então, o que são os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças? É Deus tratando com o povo judeu e com o mundo. Óbvio. Porque o mundo, em geral, estará debaixo das mãos do anticristo. E depois, no final, vai se levantar contra o povo judeu. Então, o capítulo 4 ao 19 é a tribulação e Deus tratando com o povo judeu e de uma maneira geral com o mundo, mas de maneira específica com o povo judeu. E este tratamento vai ocorrer através daquilo que você vai ler aí. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Isto é tratamento de Deus. Capítulo 20 ao 22 vai tratar do quê? Vai tratar daquilo que nós chamamos da segunda vinda de Cristo, do seu reino na terra, do julgamento do trono branco e de um estado chamado de estado eterno. Capítulo do 20 ao 22. Então, quando você estiver lendo lá, capítulo do 4 ao 19, você sabe que Deus está tratando com o mundo. Vamos falar assim, especificamente com os judeus, mas está tratando com toda a terra, mas de maneira específica com o povo judeu. Capítulos do 4 ao 19. Do 20 ao 22, trata da segunda vinda de Cristo, do reino milenar. Olha como ficou fácil para você entender e estudar o livro do Apocalipse. Neste período da tribulação, aonde que vai acontecer a tribulação? Capítulos do 4 ao 19. O 7º selo contém, porque eu não falei que são selos, trombetas e taças. No período da tribulação, capítulo do 4 ao 19, capítulos do 4 ao 19, o 7º selo contém as 7 trombetas. A 7ª trombeta contém as 7 taças de julgamento. Assim, o período da tribulação é composto de trombetas e taças de julgamento. 7º selo é o selo, que contém as trombetas e a trombeta que contém as taças. Então são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças que farão parte do período de julgamento.
que você vai encontrar quando você estiver lendo o livro do Apocalipse, a partir do capítulo 4 até o capítulo 19. Você está entendendo? Eu espero que sim, porque estou me esforçando aqui para deixar o livro, que é difícil. O livro do Apocalipse não é simples, mas estou tentando deixar o livro mais acessível. Acessível no sentido de um entendimento mais tranquilo, né? Quando você vai lendo o livro do Apocalipse, não precisa se preocupar que isso está gravado. Estou gravando, ou melhor, né? Você vai encontrar, assim, situações no livro. Atenção agora, que muita coisa agora vai ser esclarecida para você. Muitas dúvidas, né? Deixa eu explicar para você. Algumas seitas e algumas sinagogas de Satanás, muitas, não ensinam da forma que eu estou te orientando agora, né? Por exemplo, eu vou falar agora do que está no capítulo 7, versículos do 1 ao 8. Eu vou falar dos 144 mil santos, né? Existem seitas que vão dizer que são 144 mil participantes daquela seita. Mas na verdade não é. Capítulo 7, versículo do 1 ao 8, os 144 mil são 144 mil judeus missionários. Então quando você lê lá, capítulo 7 do livro do Apocalipse, versículos do 1 ao 8, você vai ler sobre os 144 mil. O que são esses 144 mil? São 144 mil judeus que vão proclamar Jesus Cristo durante o período da tribulação. O período da tribulação começa no capítulo 4. Eu estou aqui no capítulo 7, versículo do 1 ao 8, tá? Esses 144 mil vão pregar Jesus, proclamar Jesus, falar que Ele é o Messias. Capítulo 4, versículos capítulo 7, versículos do 9 ao 17, capítulo 7, versículos do 9 ao 17, são cristãos gentios deste período da tribulação. Porque todo mundo que não é judeu é gentil. Esta é a visão, né? Ou o sujeito é judeu ou ele é gentil. Durante o período da tribulação, haverão gentios, pessoas que não são judias, que irão se converter. Então esse capítulo 7, versículos do 9 ao 17, está tratando destas pessoas, cristãos gentios desse período, convertidos neste período, porque nenhum cristão gentil ou judeu cristão ficou aqui depois do arrebatamento, foi arrebatado. Os que são tratados como cristãos são os que se converteram depois do arrebatamento, certo? Capítulo 10,
vai falar do anjo com o livrinho. Capítulo 11 vai falar, versículos do 3 ao 12, das duas testemunhas. Capítulo 12 vai falar de Israel e o dragão. Capítulo 13 vai falar das duas bestas. Capítulo 14, versículos do 1 ao 5, volta a falar dos 144 mil no Monte Sião. Capítulo 14, do 6 ao 7, vai falar do anjo com o evangelho eterno. Capítulo 14, versículo 8, vai começar a falar da queda da Babilônia. Capítulo 14, versículos do 9 ao 12, vai falar sobre uma advertência para os adoradores da besta. Capítulo 14, versículos do 14 ao 20, vai falar da ceifa. E capítulo 17, versículos do 1 ao 19, vai falar da destruição da Babilônia. O livro do Apocalipse, meu irmão, minha irmã, é um livro muito simbólico. Quer dizer o quê? Que no livro do Apocalipse você vai encontrar muitos símbolos. Não dá para espiritualizar tudo, né? Por quê? Porque existem muitos símbolos. Você vai encontrar números, né? O número 7, por exemplo, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Você vai encontrar cores, você vai encontrar bestas, estrelas, candeeiros, pedras preciosas. São coisas simbólicas. Você não pode esquecer, olha, isso aqui é importante você saber. João escreveu, né? A gente não pode esquecer da realidade que vivia João, do que João conhecia, das coisas do mundo. Ele conhecia muito menos do que nós hoje conhecemos. Não é verdade? Então, em determinados lugares, ele descreve o que ele vê baseado nas coisas que ele conhecia. Como se nós fôssemos descrever hoje qualquer coisa, nós íamos descrever baseado nas coisas que a gente conhece. Por exemplo, só vou citar um exemplo disso que eu acabei de falar, né? Hoje, quando a gente vê uma luz muito bonita, muito colorida, né? Ou uma série de luzes verdes, azuis, brancas, amarelas, a gente pode dizer, olha, é algo como luz de neon, brilhante, colorido. Mas João não conhecia isso. Ele não tinha esse adjetivo, luz de neon. Ele escrevia baseado naquilo que ele conhecia. Aí surgem os símbolos, e a gente precisa estar atento a isso. Alguns símbolos são explicados de uma forma clara no livro, né? Por exemplo, 7 estrelas, ora, é claro, são os 7 anjos das 7 igrejas. Isso é óbvio, né? Que você vai achar lá em Apocalipse 1:20. O grande dragão é o diabo. Apocalipse 12:9. Isso não quer dizer que os outros símbolos sigam esta linha. São símbolos. Os 4 seres viventes, lá de Apocalipse 4:6, são
quase iguais. Olha só como ele descreve, baseado no que ele conhecia. Ele conhecia o livro do profeta Ezequiel. Você pode ver que são quase idênticos, quase, aos quatro seres viventes de Ezequiel, capítulo 1, versículos do 5 ao 14. Porque é baseado no que ele conhecia. Ezequiel, capítulo 10, versículo 20, Ezequiel identifica os seres viventes como querubins. Entendeu? O leopardo, o urso e o leão, de Apocalipse 13, 2, para quem lê a Bíblia, nos traz à memória Daniel capítulo 7. Você está entendendo que é fundamentado no que ele conhecia? Lá em Daniel capítulo 7, quando ele fala do leopardo, o urso e o leão, lá em Daniel, João fala em Apocalipse 13, 2. Lá em Daniel 7 está falando o quê? Da Grécia, da Pérsia e da Babilônia. Eu só quero que você tenha este entendimento, né? Que ele fala baseado no que ele conhecia, no que a visão dele fazia lembrar, né? Um mar de gente. Quer dizer o quê? Não existe um mar de gente, existe muita gente que lembra um grande mar, um grande lago. Então, eu estou dizendo tudo isso, meu irmão, minha irmã, para você ter cuidado, e um cuidado excessivo, ao procurar interpretar esses símbolos. Senão você vai começar a espiritualizar tudo. É o que muita gente faz. Tudo é o diabo. Tudo é... Você entende? Quando eu digo aqui, às vezes, e todas as vezes que digo isso, desta falta de cautela ao interpretar as coisas, né? Porque existem pessoas e denominações que tudo é o diabo. Não é? Você já viu isso? Você já ouviu isso? Né? O marido tem uma amante, é o diabo. Então ele não tem pecado, porque é o diabo, né? O sujeito não arruma um emprego, é o diabo. Não é assim. Não é desta forma. Mesma coisa aqui. Cuidado ao interpretar. Apocalipse, a gente precisa, quando está lendo Apocalipse, ter na cabeça um negócio que é muito confuso e muito misturado nos dias de hoje. Porque existem denominações, não se sabe, né? Quer dizer, se sabe, mas que confundem igreja com Israel. Israel é Israel. Igreja é igreja. A igreja hoje não é o Israel de ontem, não. Tanto é, por causa disso que eu falei agora há pouco, que num determinado momento, a partir do capítulo 4, Deus vai passar a tratar com Israel. Isso quer dizer o quê? Que ele está hoje tratando com quem? Com Israel? Não falei que Israel está lá quietinho, está lá. Né? Falei, olha, as promessas para Israel estão de pé, mas hoje Deus está tratando com a igreja. E normalmente quem ensina errado que a igreja é o Israel são aqueles que pegam as promessas que Deus fez para Israel e querem transportá-las para a igreja.
Então, Israel é Israel, igreja é igreja. Você precisa ter isso na sua mente. Não misture igreja com Israel. A igreja é instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja quer dizer assembleia, né? A reunião. Todo mundo fala, né? Aquela clássica explicação sobre a palavra igreja, né? É a reunião de pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo fim de adoração. Agora, existem igrejas e igrejas, né? A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja verdadeira, são pessoas reunidas debaixo das mãos de Cristo, orientadas pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não orienta ninguém a crer que é o Israel de Deus, tá? Nós somos a igreja, o corpo de Cristo, corpo do qual ele é cabeça. Tá certo? A igreja que será arrebatada, não é Israel. Israel vai passar pela tribulação. Nas duas fases da tribulação. Vai passar pela tribulação, que são os 3 anos e meio, que a tribulação é composta de um período de 7 anos. Os 3,5 primeiros anos é chamado de tribulação, e os últimos 3 anos e meio é chamado de grande tribulação. A igreja não estará mais aqui, mas Israel vai passar pela tribulação toda. A igreja é convidada neste momento, antes desse momento, para se iniciar esse momento, a participar da glória de Cristo como a sua noiva. A igreja, não podemos esquecer que é a noiva do Cordeiro. A igreja é a noiva do Cordeiro. Israel, o que é? É o povo, é um povo antigo, é o povo terreno, é o povo da terra, que é o povo de Deus. Povo para o qual o Senhor Deus prometeu uma terra que é chamada terra de Israel. E um reino que será liderado e governado no futuro, depois deste período aqui, a partir do capítulo 20 do Apocalipse, este povo, esta terra, será o centro de toda a terra. Jerusalém não será somente a capital de Israel, como alguns já reconhecem, mas será a capital do mundo, num período chamado de milênio. E todas as decisões partirão de Jerusalém. E quem estará comandando? O nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja verdadeira só é mencionada nos 3 primeiros capítulos do livro do Apocalipse. Não se engane. A igreja só é mencionada nos 3. Depois não trata, porque a igreja vai embora. É isso que nós estamos esperando. Estamos esperando o quê? O arrebatamento da igreja. Não é isso? A gente não quer passar pela morte física. A gente quer ser arrebatado, mas se tivermos que morrer, vamos morrer, o que vai fazer? Mas nós gostaríamos de ser arrebatados, né? E nós só vamos aparecer como igreja, nós, que eu digo a igreja,
só vai aparecer novamente a partir do capítulo 19, versículos do 6 ao 10, naquilo que é chamado de bodas do Cordeiro. Então, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o capítulo 19, versículo 5, é só tratado com judeus. Observe aí o que eu estou falando. Não adianta ser contra antes de ler, né? Mas eu já leia de novo. Eu vou repetir. Capítulo 4, a partir do versículo 1 até o capítulo 19, versículo 5, primordialmente, o tratamento é com os judeus. O que eu quero que você entenda é que você vai encontrar no seu caminhar, presta atenção nisso, porque eu já vou esclarecer antes de você perguntar. No seu caminhar cristão, pode ser que você encontre pessoas que acreditem, ou que acreditam, que o livro do Apocalipse já se cumpriu inteiramente na história das igrejas primitivas. Existem pessoas que acreditam assim. Os adventistas, por exemplo, nós estamos esperando o arrebatamento, né? A vinda de Jesus, ou melhor. Os adventistas, eu já falei aqui, creem que em 1844, se não me falha a memória aqui da data, Jesus já veio. Você vai encontrar isso pelo caminho. Você tem que estar preparado para encontrar. Agora, o livro do Apocalipse não seria tão importante se ele já estivesse ocorrido, se as coisas que estão escritas ali já tivessem ocorrido, ele não teria importância. Se Jesus já tivesse vindo, como creem os adventistas, de Ellen White, por que estudar o livro? Jesus já veio. O livro do Apocalipse é importante da gente conhecer para levar exatamente esperança para aqueles que estão perecendo. Levar esperança para aqueles que estão sofrendo, para que eles, com paciência, aguardem a volta do Senhor. Você vai encontrar pessoas que vão falar mil e uma coisas. Mas por que estudar aquilo que já foi, aquilo que já ocorreu? A nossa esperança está naquilo que há de vir. Para quem não crê em Cristo, para os incrédulos, o livro é uma advertência séria, uma advertência terrível sobre o destino que é reservado para quem rejeita Jesus, ou para quem vive um Jesus diferente deste da Bíblia. Por causa disso que todos os dias nós estamos aqui evangelizando, levando o Evangelho. Não adianta, meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda isso, eu tenho 2 minutinhos ainda para falar. A igreja, veja bem, a igreja não existe. Cristo não criou a igreja para dar comida para ninguém. A comida que a igreja dá é a comida espiritual.
Jesus não criou a igreja para dar cesta básica para ninguém, para pagar a conta de ninguém. Foi para isso. Tanto é que, se você for ler lá o livro de Atos dos Apóstolos, né, você vai ver, olha, vocês resolvem isso, e Paulo falou, eu vou me dedicar à oração. Então, o engano já começa aí. Nós temos é que levar o evangelho, dar o alimento espiritual. Não é da cesta básica, não é socorrer. Isso não é função da igreja. Podemos fazê-lo? Claro que podemos. Devemos fazê-lo como cristão? Devemos. Mas não é função da igreja. A igreja não pode existir para fazer isso. Então, senão ela perdeu, ela deixou de ser igreja. Porque igreja o que é? Uma reunião de pessoas chamadas para fora do mundo para adorar a Deus. Ah, mas eu adoro a Deus ajudando os pobres. Não. Quem fazia isso era São Francisco de Assis, que nem sabemos se era salvo. Nós não fomos chamar. Jesus até falou, olha, os pobres, vocês sempre terão eles aí com vocês. Nós podemos ajudá-los, devemos ajudá-los, mas não é função da igreja. Quem fala o contrário, cuidado. Cuidado. A função da igreja é reunir pessoas, evangelizar pessoas, pregar o evangelho de Cristo, batalhar pela fé que uma vez por todas nos foi dada. Esta é a função da igreja. Agora tem gente que usa a igreja para fazer teatro, dança, né? Bingo, bazar, festa da pizza, festa do dia. Agora, esse final de semana aqui vai ser uma festa do Dia das Mães dentro da igreja, que alguns chamam de casa de Deus. Como é que nós vamos fazer uma festa do Dia das Mães, um evento criado para o comércio e pelo comércio dentro da casa de Deus? Se é a casa de Deus, eu sei que a igreja não é a casa de Deus. Cada um de nós somos a casa de Deus. Mas você vê aí a incoerência, né? Então você vai encontrar no seu caminho pessoas que creem diferente, distorcem aquilo que a Bíblia diz. Por causa disso que você tem que ter conhecimento para, no mínimo, levar a verdade para essas pessoas. Se elas vão aceitar ou não, é uma outra situação, né? Quem convence não sou eu, nem é você. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, nós te bendizemos, te louvamos, agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor nos ensinou, por tudo que pudermos nesta manhã, Senhor, levar de ensinamento para todos aqueles que nos ouviram. Estes ensinamentos vão ficar gravados no Facebook, no YouTube, para que pessoas possam se orientar, né, por eles, para quando forem ler o livro do Apocalipse. Nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, pedimos a Deus que o Senhor continue nos guiando neste dia, nos livrando de todas as formas do mal e nos dando um dia debaixo da tua graça e do teu amor. Esta é a minha oração no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.